sou Fábia Marques Caldeira, acadêmica da UAB, UNEMAT Jauru. Estou cursando licenciatura em Ciências Biológicas. Hoje nós teremos uma aula sobre a disciplina de Introdução à Zoologia, mais propriamente dito sobre os mecanismos de captura de alimentos dos animais pastadores. Então nós iremos falar um pouquinho sobre esse método de captura de alimentos dos pastadores. Então, para começar, nós iremos falar sobre os mecanismos de captura de alimento, que nada mais é do que o método de capturar, o modo de capturar o alimento. E esse modo se desenvolve em função do alimento. Então, como todos nós sabemos, a alimentação ela é uma das atividades mais importantes de todos os organismos vivos, né? Nenhum organismo vivo sobrevive sem alimentação. Então, para que haja uma função vital em um animal, é necessário o suprimento constante de energia. E como que é feito esse suprimento constante de energia? Ele necessita de alimentação. Então, todos nós sabemos também que ninguém pode gastar mais energia do que o alimento pode nos fornecer depois, né? Então, para que seja feito esse mecanismo de captura de alimentos, então são utilizados métodos para essa captura. E para que sejam utilizados esses métodos, eles são baseados nos tipos de alimentos. Por exemplo, existem os alimentos grandes, os alimentos pequenos, os alimentos sésseis, os alimentos móveis. A química desses alimentos também vão depender muito das estruturas químicas e assim sucessivamente. E também o local em que esses animais vivem. Vai depender muito do local em que eles vivem para que seja desenvolvido o seu mecanismo de captura de alimento. Outro fato interessante é sobre os hábitos alimentares dos animais. Os animais eles são classificados em relação aos seus hábitos alimentares. Por exemplo, existe a classificação dos herbívoros, né, que são, na verdade, os pastadores, dos carnívoros, detritivos, saprófagos, necrófagos e onívoros. Então, para que eles façam uma boa alimentação, principalmente os carnívoros, eles têm que gastar um tempo muito grande na procura, na busca da sua alimentação. Na busca dessa alimentação, ele perde muito tempo que poderia ser gasto com suas crias ou mesmo na procura de um outro parceiro reprodutor. Então, falando aqui um pouquinho sobre os pastadores, eles normalmente, são aqueles animais que se alimentam de organismos sésseis. O que seriam esses organismos sésseis? São organismos fixos, que não possuem capacidade de locomoção. E eles vivem associados a algum substrato. Então, são organismos que eles não são móveis. Esses são os organismos sésseis. E dentro do ambiente, né, dos pastadores, eles são divididos em ambiente aéreo e ambiente marinho. O ambiente aéreo é aquele ambiente que normalmente eles são conhecidos como herbívoros, que eles se alimentam de plantas. Já no ambiente aquático, principalmente no ambiente marinho, os animais sésseis são tão comuns quanto as plantas, que são os crustáceos, que são as esponjas, né, que são as cracas, entre outros animais. E existe também uma variedade muito grande no mecanismo de pastagem. Como que é feita essa variedade no mecanismo de pastagem? Normalmente essa variedade no mecanismo de pastagem é feito através do quê? Está associada à diversidade de tamanho, de estrutura, de composição química, né, relacionada com esses organismos sésseis. Uma outra característica muito importante dentro do mecanismo de captura de pastagem é em relação aos animais que se alimentam de organismos sésseis, que eles não precisam ter uma boa mobilidade para isso. Um exemplo que eu gostaria de dar é em relação, por exemplo, às girafas entre as girafas, vacas e os cavalos, que eles são animais que eles possuem uma grande locomoção, eles agilizam, né? Eles são ágeis,
eles têm uma locomoção rápida. Só que essa locomoção eles utilizam não para se alimentar, mas sim como estratégia de fuga para fugir dos seus predadores. Outro fato interessante também que eu gostaria de ressaltar é sobre os carnívoros e os herbívoros. Os carnívoros, eles gastam, como eu já havia dito antes, eles gastam muita energia procurando o seu alimento, em relação aos herbívoros, que os herbívoros, eles têm uma vasta vegetação onde eles podem se alimentar, tanto aéreo quanto marinho. Só que uma diferença importantíssima entre eles, que tem que ser ressaltada, é que o tempo gasto para a digestão dos herbívoros é muito mais elevada do que o tempo gasto na digestão dos carnívoros. Outro fator importante também é em relação às girafas e às vacas, que eles são considerados pastadores ruminantes. O que são pastadores ruminantes? Os ruminantes, eles fazem parte de um subgrupo muito importante. Por que muito importante? Porque dentro do estômago deles existe um compartimento onde é responsável pela ruminação. Eles comem o alimento é ingerido e é mais tarde regurgitado, voltando para a boca. Quando esse alimento volta para a boca, ele é triturado e reduzido a partículas muito pequenas, que são fermentados pelas populações microbianas que existem dentro do estômago e são chamados, e esse compartimento do estômago é chamado de rumen. Por isso que eles são chamados de animais ruminantes. Outra característica importante dos animais pastadores é em relação à quantidade de alimentos que eles, a quantidade de alimentos em que eles comem. Na verdade, eles se alimentam em períodos fixos do dia. Eles são animais que se alimentam em períodos fixos do dia. E sobre o mecanismo de coevolução. O mecanismo de coevolução, na verdade, ele é um mecanismo que surgiu, né, com o passar do tempo. Por quê? Na verdade, antes não, os ambientes, tanto o ambiente marinho quanto o ambiente aéreo, esses organismos césseis, eles acabaram criando estruturas de estratégias de proteção para que eles não fossem predados. E os animais, os pastadores, eles acabaram também evoluindo juntamente com esses organismos. Então, o que aconteceu? Aconteceu que onde surgiu uma nova condição para os organismos sésseis, os pastadores também surgiram essa condição para se evoluir. E entre os pastadores, nós destacamos também os gastrópodes, o ouriço do mar, o budião, a girafa e a vaca. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tá? Um bom estudo a todos. Muito obrigada.